Muitos brasileiros, principalmente na terceira idade, possuem um plano de saúde. Mesmo pagando em dia, alguns idosos são prejudicados na hora que mais precisam usar o serviço. É por isso que eu recebo aqui no estúdio do Rio Melhor Idade o advogado Henrique Vieira Filho, que vai tirar algumas das nossas dúvidas sobre esse tema. Bom dia, Henrique. Bom dia, Cristiane. Muito bom tê-lo aqui conosco para falar sobre planos de saúde na terceira idade. E vamos começar perguntando a você se esse aumento por faixa etária para quem tem mais de 60 anos é legal. Cristiane, o que acontece é o seguinte, a legislação permite que existam os aumentos por faixa etária até os 60 anos de idade. Após os 60 anos de idade, depois do advento do Estatuto do Idoso, que se deu em 2003, a lei vedou a discriminação do idoso e o aumento por faixa etária unicamente por ele ter alcançado os 60 anos. Isso é bastante interessante. Quer dizer que depois dos 60 não pode ter aumento de faixa aos 70, não pode ter aumento de faixa aos 80... O que as operadoras dos planos de saúde fazem é que, passados 60 anos, existem vários intervalos diferenciados onde eles aplicam aumentos diferenciados. Algumas aumentam aos 61, outras aos 62, então eles mudaram isso um pouco, mas isso ficou vedado. Sim. Inclusive, houve uma decisão do STJ em 2008, onde a ministra Nancy Andrighi disse explicitamente que tanto os planos antigos que não foram atingidos pelo Estatuto de Idoso, são anteriores ao Estatuto de Idoso, quanto os planos novos, não podem ter o aumento por faixa etária. Isso é bem interessante. Então agora vamos pegar esse gancho no que você falou e te fazer a seguinte pergunta. Qual a diferença entre planos antigos e planos novos? Bom, os planos antigos são aqueles considerados contratados antes de 1999. Os planos novos são os considerados após esse período, que depois da lei dos planos de saúde. O que acontece é o seguinte, além de antigos e novos, a gente tem também os planos adaptados. Uhum. Os planos antigos, teoricamente, eles têm uma cobertura restrita ao que está presente no contrato. Os antigos, Os antigos. Os novos, eles têm uma cobertura conforme o rol indicado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Complementar, Sim. E que segue as doenças elencadas pela Organização Mundial de Saúde. Isso é bastante interessante, né? Porque o idoso já chega na terceira idade com uma série de doenças e comorbidades que a gente conhece e que no momento que eles realmente mais precisam de um atendimento de saúde, paga plano a vida inteira, não sabe se vai ter direito a receber esse atendimento médico. Então é complicado. Vou até perguntar para o pessoal de casa, você sabe todos os direitos que você tem com relação aos planos de saúde? Tem alguma pergunta, está com alguma dúvida? Liga agora para o nosso telefone, 7917-1114 e faz a sua pergunta, tira a sua dúvida com a gente aí. A produção está pronta para anotar a sua pergunta, depois a gente repassa para o Dr. Henrique, ele responde, volta aqui, a gente falou nisso um outro dia. O importante é vocês ficarem sem dúvidas quanto a esse tema que eu acho tão importante, que é a saúde. Bom, doutor Henrique, em relação a reembolso, o plano é obrigado a reembolsar? O plano de saúde ele não é obrigado a reembolsar. Depende do plano que você contratou. Ele é obrigado a reembolsar algumas situações que são levadas até o judiciário e, por uma decisão judiciária, ele é obrigado a te pagar aquelas despesas. E o idoso que tem o plano de saúde quer marcar uma consulta com os médicos do plano de saúde e não consegue marcar, ou a consulta é só daqui a não sei, que parece até SUS. Como que ele deve proceder? Existe uma resolução da Agência Nacional de Saúde Complementar, a 259, que ela determina os prazos de marcação de consultas. Se você não conseguir fazer essa marcação, você tem que dar ciência à sua operadora do que está acontecendo, que você não está conseguindo marcar com aquele médico. E se a sua operadora, o seu plano de saúde, não voltar com uma resposta para você, você entra com você formaliza uma queixa no PROCON e na ANS. O que é mais importante para um idoso saber
na hora de contratar um plano de saúde, né? Com respeito à diferença entre as prestadoras de serviço, ao tipo de atendimento que ele vai ter, valor? Importante para o idoso saber, entre outras coisas, por exemplo, é que na hora da contratação ele tem uma questão, uma cláusula que vai perguntar se ele tem uma doença pré-existente, por exemplo. Isso é importante. Isso é uma questão importantíssima dele indicar, dele não mentir na hora de preencher esse formulário, porque se o plano descobrir uma fraude, uma omissão ou uma negação de uma doença pré-existente, ele pode ter o seu plano cancelado por fraude. Outra questão interessante e importante também é o seguinte, que existe uma diferença entre doença pré-existente e doença congênita. Então, às vezes, a doença congênita é aquela que você nasce com aquela condição. Ah, sim. Então, às vezes você não toma conhecimento daquela condição médica até um dia que acontece alguma coisa e desperta aquela situação médica. Certo. E isso pode acontecer depois dos 60 anos. Nossa, olha que loucura. E, às vezes, o plano tenta cancelar o seu atendimento, a sua prestação de serviço, justamente porque ele vai dizer que era uma doença pré-existente, sendo que era uma doença congênita e você não tinha conhecimento. Doutor Henrique, muito obrigada pela sua participação. Você aí de casa que está assistindo, quer falar um pouquinho mais sobre isso, a gente volta atrás do doutor Henrique aqui com as suas dúvidas, desde que você nos faça essa ligação, liga aí porque o 7917-1114 está à sua disposição. Obrigada pela sua presença aqui, tá bom, querido? Muito obrigado, Cristiane. E você aí de casa, fique conosco porque depois do intervalo, um clima de romance paira no ar.